Olá, gente. Eu me chamo Sara e hoje a gente vai falar do tópico de boas práticas na inteligência artificial. Os tópicos vão ser como iniciar o projeto, boas práticas, escalabilidade e manutenção ou evolução, como você gosta de falar. E aí a gente vai entrar na parte de geração de frases. Então a gente tem 3 tópicos para discutir hoje. Usar dados de usuários reais como base. Então a gente indica que você utilize dados reais de usuários para criar sua inteligência de previsão de frases. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que usar frases que os usuários normalmente falam. Por exemplo, numa inteligência de FAQ, você vai utilizar as frases, as perguntas que os usuários reais fazem. E aí você vai criar esses sinônimos e criar variações das estruturas de frases. A gente também indica que você use o sugestão, que é esse submenu aqui do menu de treinamento. Então, essa sugestão aqui, o algoritmo ele vai indicar, conforme as frases que já foram treinadas, algumas frases para você treinar ou no seu repositório base ou no seu repositório de testes. São esses botões aqui. Esse aqui adiciona as frases no treinamento, no repositório mesmo das frases, e esse aqui no repositório de testes. Então você pode selecionar todas e adicionar, você pode também editar essa frase. Normalmente pode acontecer um erro de concordância verbal ou concordância nominal, porque é o algoritmo que faz essa sugestão. Então você pode editar aqui para a forma correta e treinar ou colocar no repositório de testes. A gente também indica você utilizar o sinônimos.com, é muito interessante para a gente criar variações linguísticas nas frases. E também aqui a gente dá de sugestão, né, a quantidade mínima de 100 frases para cada intenção. Por quê? Quanto mais frases, mais você prevê as entradas do usuário. E quanto mais você prevê, mais cenários você aborda. Então, uma boa inteligência tem no mínimo 100 frases para cada intenção. Formas de inserção. A gente consegue inserir essas frases de treinamento através da tela de treinamento, tá? Que é essa tela aqui, ó, treinamento, em treinar. A gente também consegue na parte de sugestão, que foi a que eu mostrei ainda agora, e a gente também consegue na tela de interações, que é essa daqui. Essa tela de interações, ela armazena todas as requisições feitas para sua inteligência. Então aqui ficam as mensagens que entram dos usuários. Então você consegue treinar também no repositório ou no repositório de testes, você consegue adicionar. E aí você consegue ir melhorando sua inteligência e evoluindo sua inteligência. A gente também consegue inserir uma inteligência por um documento rasa, e aqui tem nessa parte de ajustes em geral, e aí tem esses 2 botões, importar rasa ou migrar do WIT-AI. Então você também consegue inserir dessa forma. Agora a gente vai falar sobre boas práticas. A primeira delas é o versionamento. O que é esse versionamento? O versionamento é você clonar sua inteligência base, a inteligência principal, e trabalhar somente na inteligência clone. Isso é importante porque você tem que tomar cuidado se a sua inteligência já está funcionando em algum bot público e etc. Então a gente indica que você clone a principal, trabalhe nessa versão clone, e depois você torna essa versão clone principal. E assim por diante, você pode clonar várias vezes e ir tornando esses clones principais. Então isso é uma boa prática para evitar que aconteça algum problema em produção, que é como a gente chama quando o seu projeto está público, né? A gente tem a segunda dica, que é criar e executar uma rotina de testes. Então, crie o seu repositório de teste com pelo menos 5 frases para cada intenção, é o mínimo, senão sua inteligência não vai ser considerada, não vai ter uma força tão alta. Então, crie o seu repositório de testes e sempre que algo mudar no seu repositório de frases de treinamento, executa um novo teste para verificar se está tudo funcionando certinho, verifica os gráficos e também os erros. E aí você vai corrigindo esses erros pelo debug e o raw, que eu já expliquei anteriormente. Então aqui, ó, essa é a tela de testagem, que você consegue adicionar suas frases aqui na seção de frases, e tem a seção de resultados, que é onde você consegue ver os resultados desses testes que você executou. Outra boa prática é a escalabilidade, e a gente tem 2 tópicos. O primeiro é a escalabilidade de intenção.
Na escalabilidade de intenção, a gente tem alguns assuntos para comentar, mas hoje eu vou comentar sobre o balanceamento e o uso de dados reais, de usuários reais. Então, o que é o balanceamento? O balanceamento são a quantidade de frases que você coloca na sua intenção. E isso quer dizer que toda a intenção tem que ter um número parecido ou igual de frases treinadas. Isso faz com que ela esteja balanceada. E por que é importante o balanceamento? O balanceamento ele é importante porque o algoritmo, se um dia ele tiver dúvidas sobre a previsão do usuário, ele vai chutar para a intenção que tem mais frases. Então, é interessante que ele não faça isso. Isso não é legal. Então, você faz com que todas as intenções tenham um número parecido ou próximo de frases para que o algoritmo não faça isso. Se ele estiver confuso, realmente ele vai dar que deu baixa confidência. Ele não vai dizer que deu tal intenção porque essa intenção tem mais frases. Como usar o desbalanceamento a seu favor? É o terceiro tópico. O desbalanceamento é importante também para você saber utilizar ele quando você quiser utilizar. Por exemplo, a gente tem uma inteligência da Cristal, que é um projeto financeiro e ela tem intenção de segunda via, de boleto, extrato e também tem a intenção de encerramento, que é para o usuário que quer parar de falar com o bot ou quer voltar para o menu principal ou quer encerrar a conversa. E a gente consegue detectar isso. Só que seria muito drástico se a gente detectasse isso no meio da conversa e com baixa confidência ou detectar de uma forma fácil, porque é a última coisa que a gente quer fazer, é encerrar uma conversa. Então a gente treina menos frases nessa intenção de encerramento do que na intenção de segunda via, por exemplo. Cerca de 1/3 para ter um número real, né? A gente treina só 1/3 de frases na intenção de encerramento para evitar que o algoritmo chute nessa intenção. Então, como ela tem muito menos frases, o algoritmo só vai dizer que é encerramento quando ele tiver plena certeza. Então, a gente usa isso a nosso favor também. Outro ponto é usar dados reais para criar um cenário real de uso. Então, usar frases dos usuários reais para a gente criar variações através das regionalidades, sazonalidades e ter empatia também com o usuário para a gente criar frases e criar uma inteligência que realmente vai funcionar, né, na realidade. E aí tem o último ponto que é sobre usar o contexto para definir as intenções e não palavras-chave. O que isso quer dizer? Um exemplo, ao invés de criar uma intenção para segunda via e uma intenção para extrato, crie somente a intenção emissão, porque as duas envolvem emitir um documento, e use entidades para definir os contextos específicos. Então você treina com a entidade segunda via ou boleto e com a entidade extrato. E as duas vão ter a mesma intenção, e lá nos fluxos você consegue verificar qual das entidades foi marcada, qual das entidades a inteligência captou. E aí você define suas ações através da entidade e não da intenção. Isso faz com que o algoritmo tenha certeza da entrada do usuário e que o algoritmo fique mais inteligente. Agora a gente vai falar sobre a escalabilidade das entidades. O primeiro ponto é palavra genérica versus palavra-chave. Como marcar a entidade, né? Qual é a melhor forma? O segundo ponto é que a gente acredita que a melhor forma de você marcar a entidade é pelo menos marcar 20 das entidades, seja variações dela, seja a entidade principal. Então, o valor principal da entidade. Então, marcar pelo menos 20, porque isso vai fazer com que o algoritmo sempre marque nos casos em que houver essa necessidade. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de uma intenção chamada conceitos, que serve para falar sobre os conceitos do coronavírus. É um bot sobre o coronavírus. E aqui, todas essas respostas aqui são para a mesma intenção, de conceitos. E elas utilizam entidades diferentes. A primeira aqui é coronavírus, a segunda é Covid-19 e a terceira é distancing. Todas elas são da intenção concepts e são divididas assim para a gente dar uma resposta diferente para o usuário lá nos fluxos. Sobre a palavra-chave e a palavra genérica, a gente tem esse ponto aqui, que é o principal ponto. Se você escolher uma palavra-chave, você vai marcar menos palavras, marcar menos entidades no seu repositório. Aqui a gente tem o exemplo de distancing, que aqui ficou physical distancing. Você marcaria 86 vezes no seu repositório todo. E já se você escolhesse a entidade what, que é o que, você teria que marcar 600 vezes no seu repositório.
É isso que acontece quando se escolhe uma palavra muito genérica como entidade. A gente não aconselha que isso seja feito, porque não iria escalabilizar o seu projeto. Iria fazer com que você marque muitas entidades, muitas vezes no seu repositório, e acaba se tornando cansativo fazer isso. Então, a gente indica que você encontre uma palavra-chave. E se não houver essa palavra-chave, a gente acredita que seria interessante você dividir em duas intenções. Então, se não existe uma palavra-chave para usar aquela entidade, divide em duas intenções que fica mais fácil para o algoritmo entender sobre isso. Agora a gente vai entrar no tópico de manutenção e evolução, né? No menu de interações. Utilize ele ao seu favor. O menu de interações é esse menu aqui. É onde ficam as frases que os usuários mandam para a inteligência, né? No caso das requisições feitas à inteligência. Então, você pode treinar no seu repositório ou usar como frase de teste para melhorar sua inteligência. Então, sempre utilize a seu favor para deixar o seu bot sempre, a sua inteligência, né? E o seu bot sempre mais inteligente. E agora a gente entra no último tópico, que é sobre o consumo da API. A gente tem uma API que você consegue consumir, você consegue deletar intenções, você consegue, enfim, mudar o nome das intenções, você consegue fazer muita coisa com isso. E para consumir a API, você precisa do UUID e da versão do seu repositório. E você consegue isso inspecionando a página, mudando entre telas. Por exemplo, você está na tela de testes, inspeciona a página, vai em rede ou networking, em tudo ou all, e aí você consegue ver esses dados aqui na lateral. Ó. Tem um númerozinho e uma barra. Isso aqui é a versão do seu repositório. Então, se você clicar aqui do lado vai aparecer um parâmetro chamado repository UUID. Então, vai ser o UUID do seu repositório. E são esses dois dados que você precisa para consumir a API da nossa inteligência artificial. E aqui tem diferentes maneiras de usar a inteligência, que foi o que eu disse, a gente consegue utilizar para muitas coisas e melhorar, assim, a nossa experiência utilizando a inteligência. E é isso, gente. Eu espero que a gente tenha um próximo encontro. Tchau, tchau!